Olá, eu sou o professor Diego e o tema desse bloco de aulas será camadas de protocolo e seus modelos de serviço. Vamos falar sobre arquitetura de camadas, encapsulamento e sobre história das redes e da internet. Nosso primeiro tópico é a arquitetura de camadas. Bom, nós vimos, pessoal, ao longo dessas aulas, que a internet ela é complexa, né? Porque envolve diversos tipos de hosts, roteadores, tipos, né? Meios físicos de enlace bem diferentes. Temos inúmeras aplicações, diferentes protocolos, diferentes hardware, softwares, né? E como que a gente pode fazer para que todos esses entes consigam se comunicar de maneira eficaz, né? Então, como que a gente transforma esse sistema extremamente complexo em algo que pode ser utilizado aí através de meios de comunicação? Será que há alguma esperança de organizar essa arquitetura de rede? A resposta é sim. Sim, nós temos aí formas de fazer isso, tá? Vamos ver agora uma analogia, né, sobre uma viagem aérea. Nesse caso, o que nós estamos fazendo numa viagem aérea, trazendo para o nosso contexto da aula, que é sobre essa troca, né? Essa troca de mensagem entre hosts, né? Então, por exemplo, nós vamos fazer uma transferência fim a fim de pessoa mais bagagem. Como nós podemos fazer isso aí? A pergunta, né, pode ser como você definiria ou discutiria o sistema de viagens aéreas. Então nós podemos classificá-lo como uma série de etapas envolvendo muitos serviços. Por exemplo, nós temos aí as etapas, né, que vai da passagem do bilhete, que vai da compra, né, da passagem, ou seja, do bilhete. Depois nós temos uma outra etapa que é a parte de despachar a bagagem, no momento que você está ali fazendo o check-in. Depois nós temos o portão, que é o momento de embarcar na aeronave. Depois nós podemos citar a decolagem, né, que é o momento que o avião sai daquele aeroporto. Ele pode ou não passar em outros aeroportos e chegar até o destino. Então nós temos aqui um roteamento da aeronave. Roteamento no sentido de que a aeronave, né, o avião, ele vai tomar uma rota, né, ele vai ter ali um destino a seguir. Então nesse momento temos aí o roteamento da aeronave e depois esse roteamento vai chegar até o aeroporto de destino. Então nós vamos ter aí a aterrissagem, né, o momento que o avião vai voltar a tocar no chão. Nós temos de novo um momento do portão, só que agora nós vamos desembarcar e não mais embarcar. Nós temos o momento também da bagagem, mas agora em vez de despachar, nós vamos recuperar. E se caso alguma coisa aconteceu de maneira insatisfatória, né? Você vai pegar e vai utilizar a sua passagem e você vai fazer a sua reclamação, certo? Então observe que nós temos aqui momentos, né, que acontecem ali de forma ordenada, né? Então nós temos aqui alguns pontos que estamos passando, né, no sentido de ida, e na volta nós vamos passar por esses mesmos pontos, vamos dizer assim, né? Só que fazendo aqui ações diferentes, né? Então a gente pode nesse momento ter uma viagem aérea em camadas, isso mesmo, né? Então nós podemos agora classificar aqueles que nós estávamos chamando de pontos, né? Ou seja, de algo que acontece pontualmente em todas as viagens, e agora a gente começa a encarar isso como uma sequência de camadas. Então, nesse sentido, camadas, nós vamos entender que cada camada ela provê o seu serviço, né? Ou seja, realiza certas ações dentro dela mesma, então ela é responsável por alguma coisa, né, nessa ação de viajar, e ela também utiliza os serviços da camada diretamente abaixo dela, tá? Então nós temos aqui uma camada que nós poderíamos dar o nome
a essa camada de passagem, uma camada bagagem, uma camada portão, uma camada decolagem e aterrissagem, uma camada aqui de roteamento da aeronave, correto? Aí você pode perguntar, mas por que camadas, né? Porque uma arquitetura de camadas, ela nos permite discutir uma parcela específica e bem definida de um sistema grande e complexo. Essa simplificação, ela tem considerável valor intrínseco, né? Pois provê modularidade, tornando muito mais fácil a modificar a execução do serviço prestado pela camada, né? Contanto que a camada forneça o mesmo serviço para que esta acima e use os mesmos serviços da que vem de baixo abaixo dela. O restante do sistema ele permanece inalterado quando sua realização ela é modificada. Então, se a gente pegar aquele exemplo anterior, né, vamos supor que em algum momento essa etapa, né, essa camada portão agora tivesse uma fila específica, né, uma fila específica por altura, não, uma fila específica de acordo com a idade, né? Então, se eu mudar algo nessa camada, não necessariamente vai afetar a camada anterior nem a próxima camada, certo? Então é muito mais fácil de nós fazermos o que? A modificação, né? Então a parte de atualização e manutenção do sistema fica muito mais fácil de ser feito, né? Em contrapartida, pode ser que em algum momento você implemente alguma funcionalidade em uma camada que também já tenha sido realizada na camada anterior. Então, um processo que precisa de muita atenção, né? Mas de toda forma, esse modo estruturado aí, ele permite essa identificação e relação entre os componentes do sistema. Fica muito mais claro a gente observar qual a relação entre elas e como o todo funciona, né? Porque eu tenho essa modularidade. Então nós passamos a ter um modelo de referência a partir do momento que nós adotamos esse trabalho, né? Essa visão em camadas. No caso, nós temos a pilha de protocolos da internet, né? Quando tomados em conjunto, né, os protocolos das várias camadas são denominadas pilha de protocolos. A pilha de protocolos da internet ela é formada por 5 camadas. Nós temos aplicação, transporte, rede, enlace e física, certo? Na camada de aplicação é onde residem as aplicações de rede, né, e seus protocolos. Então nós temos aqui um exemplo do protocolo HTTP, né, que provê uma requisição e transferência de documentos pela web. Nós temos o protocolo IMAP, também relacionado a serviço de e-mail. Nós temos o SMTP, que provê transferência de mensagem, correio eletrônico. Nós temos o DNS, que provê a tradução de nomes. Na camada de transporte, nós temos o seguinte, né? Que essa camada ela vai ser responsável por carregar mensagens da camada de aplicação, né, entre os lados do cliente e servidor de uma aplicação. Tá? Então ela vai ter essa transferência de dados, processo a processo. Nós temos como os dois protocolos referências dessa camada, que é o TCP e o UDP. Né? O TCP ele provê serviços orientados à conexão para suas aplicações, como a entrega, né, garantida de mensagem e controle de fluxo. Ele também fragmenta a mensagem, aquelas mensagens mais longas, em segmentos mais curtos e provê mecanismo de controle de congestionamento. Já o UDP, ele provê serviço não orientado à conexão, né, para as aplicações que fazem uso dele. É um serviço econômico, né, mas que não fornece segurança e não tem também controle de fluxo e de congestionamento. Então vai da necessidade para saber qual utilizar. Já na camada de rede, nós podemos dizer que ela é responsável pela movimentação de um host para o outro de pacotes da camada de rede, então conhecidos aí como datagramas. Ela provê serviço de entrega do segmento à camada de transporte do host de destino.
nós temos aí o IP como seu principal protocolo, né? O IP que define os campos no datagrama e o modo como sistemas finais e os roteadores agem nesses campos. Também temos os protocolos de roteamento que têm a sua função específica de fazer a comunicação e organização, como funciona aí os roteadores espalhados pela internet. Já a camada de enlace, nós podemos dizer que ela vai fornecer essa transferência de dados, né, entre elementos de redes, ou seja, nós vizinhos, tá? Em cada nó, né, a camada de rede passa o datagrama para o enlace que o entrega ao longo da rota ao nó seguinte. Então, quando chegar aqui no nó seguinte, no qual o datagrama é passado, né, da camada de enlace para a camada de rede. Os serviços que nós temos aqui nessa camada, né, os serviços que são prestados por ela, depende do protocolo específico empregado no enlace. Por exemplo, ele pode utilizar o Ethernet, pode utilizar o Wi-Fi como nós conhecemos, esse PPP que era utilizado muito em conexões, né, ADSL, e nós temos aí a camada física, certo? Cuja tarefa, né, é movimentar os bits individuais que estão dentro do quadro, né, o quadro aqui da camada de enlace, de um nó para o seguinte. Então seria basicamente isso, né? Não é um foco desse curso estudar o que acontece na camada física, porque está muito mais ligado a um estudo na área de realmente no campo da física, né? Como a eletricidade ela se propaga aí, por exemplo, num fio, ou como ondas eletromagnéticas, né, podem ser utilizadas na comunicação, também o uso de luz, né, por exemplo, em fibras ópticas, para poder fazer essa transferência de dados, tá? Então isso aqui não vai ser o foco do nosso curso, seria realmente os bits aí no fio ou no meio utilizado para transferência de dados. Bom, visto aí a pilha de protocolos da internet, nós vamos ver agora o modelo de referência OSI, né, da ISO. Vocês podem perceber, né, que a pilha de protocolos da internet não é a única maneira de nós termos representações em camadas, né? No final dos anos de 1970, a Organização Internacional para a Padronização, né, que é essa ISO, ela propôs que as redes de computadores fossem organizadas em mais ou menos aí 7 camadas, denominados modelos de interconexão de sistemas abertos, né, que vem essa sigla aqui, OSI, certo? Então nós temos duas camadas que não fazem parte, né, da pilha de protocolos da internet. Então, se nós observarmos aqui, ó, lá nós temos a aplicação, depois nós vamos para transporte, certo? Nós temos aqui essas camadas. Então podemos observar que tanto a camada de apresentação quanto a camada de sessão não fazem parte da pilha de protocolos da internet. Bom, o que seria essa apresentação, né? Ela é utilizada para permitir que os aplicativos interpretem o significado dos dados, por exemplo, criptografia, compreensão, convenções específicas da máquina, né? E a sessão já vem no sentido de sincronização da troca de dados, né? Ponto de verificação e recuperação das possíveis perdas, né? A pilha de internet ela perdeu essas duas camadas, mas quer dizer o seguinte, né? Então não vou ter esses serviços quando eu uso a pilha de protocolos da internet, de forma alguma, né? Mas se você quiser esses serviços aqui, eles devem ser o quê? Implementados pelo desenvolvedor da aplicação. Então você está desenvolvendo uma aplicação que vai ser utilizada, né? Vai trabalhar pela internet, vai utilizar a internet no seu funcionamento. Então, se você precisar de alguma dessas funcionalidades, você vai ter que implementar no próprio desenvolvimento da aplicação. Precisou? Implementa. Não precisou? Tá aí. Então, as principais funcionalidades, né? Então, nós temos que a pilha de protocolos da internet é aquilo que realmente acontece, é o que ocorre na prática, né? Então, nós temos essa camada aqui de aplicação e essas camadas abaixo destinadas a entregar o pacote, né? Com confiabilidade ou sem confiabilidade. Então, vai depender do objetivo da sua aplicação, certo?
Bom, na próxima aula falaremos sobre encapsulamento. Até lá!